agradeço muito, Alexandre, pela oportunidade, a todos do Plenitude, por esta honra de estarmos conectados através destas redes virtuais, tentando, de alguma forma, dividir com vocês as reflexões que nos tocaram tão profundamente. A temática que foi proposta para a noite de hoje, tão desafiadora e intrigante, construir este homem de bem, este ser humano de bem, sem dúvida nos fala muito alto. Estamos sendo chamados a momentos de profunda reflexão nestes dias atuais. Tempos de pandemia, tempos de transição planetária, onde a sociedade se acotovela de forma tão especial. Muitos de nós têm utilizado estes tempos diferentes dos tempos passados para as reflexões junto à família, para a construção dos laços familiares e estabelecendo nesta célula familiar que nos foi oferecida pelo Pai Amantíssimo a oportunidade de melhoria, de burilamento, de sermos melhores, de construirmos alguém melhor do que fomos ontem e envisionando e percebendo que o futuro nos aponta melhores dias, melhores tempos, se nos tempos atuais melhor nos comportarmos, principalmente nas questões relacionadas aos laços de família, às questões de relacionamento. Há uma pergunta que Allan Kardec nos traz logo na questão de número 775 do Livro dos Espíritos, que está ali relacionada à lei de sociedade, a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, onde Kardec indaga aos benfeitores da humanidade qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os benfeitores nos trazem que uma recrudescência do egoísmo. Muitos de nós, aficionados a tentar mudar o mundo lá fora, esquecemos-nos das questões mais comezinhas, mais pequeninas, junto daquela primeira escola que nos foi fornecida, o lar. Reclamávamos tanto da falta de tempo, não tínhamos tempo para nada. As atividades profissionais nos convidavam constantemente a ir para lá e para cá, numa busca incessante de coisa nenhuma, muitas vezes. Mas agora, um pequeno animal, que ora comporta-se como um ser vivente e ora não, nos faz um verdadeiro convite de nos mergulharmos todos nesta pequena aldeia que se chama lar, nesta alvenaria entre quatro paredes com um teto, tentando nos abrigar das intempéries lá fora e nos convidando para as intempéries do relacionamento. O que nós vamos fazer com este tempo extra que a humanidade tem agora experimentado nestes dias de conflito? Sim, é verdade, alguns governantes têm já aberto as suas possibilidades de trabalho. Ainda muita confusão em qual seria o melhor posicionamento a tomar, uma vez que o vírus ainda demonstra estatísticas alarmantes e extremamente preocupantes. Mas é exatamente por isso que há uma mensagem por detrás de tudo isso, que deve ser observada com muito cuidado, com muito zelo. Sem dúvida, são tempos de transição. Na psicografia abençoada, na mediunidade abençoada de Chico Xavier, um espírito que se manifesta através dele, que se manifestava através dele, chamado Maria Dolores, nos dizendo as questões relacionadas à transição. E Maria Dolores faz um resumo dos tempos atuais e destas primeiras falas que acabamos de trazer. Ela nos diz que o mundo, em múltiplas crises, por muito apoio arrecade, é um barco na tempestade sobre vasta escuridão. A bordo somente a fé, não se alarma e nada teme, sabendo Jesus no leme, conduzindo a embarcação. Entre os viajores ansiosos surgem cruéis desavenças, discutem pessoas tensas, quantas rotas por buscar. Amigos ferem amigos, ignoram-se parentes, todos parecem doentes, sem a coragem de esperar.
Coriscos, sinistras luzes, rasgam a hora sombria, rugem em torno a ventania, fazem-se os homens pigmeus. Não há quem pense nos outros, a multidão se atropela, clamando por bagatela, ninguém pergunta por Deus. Assim é a terra de hoje, em transição desmedida. É a vida mudando a vida, buscando equilíbrio e paz. Sofre as farpas da sombra em tua própria vivência. Usa a luz da paciência, com essa luz vencerás. O Espírito Maria Dolores, nesta belíssima poesia que temos mais ou menos de memória, nos traz como um roteiro de conduta para esta construção de um ser humano melhor, de um homem melhor, de um homem de bem. Porque é verdade, nosso Senhor tem falado que no mundo tereis aflições, está ali muito bem posto no Evangelho de João, no versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo foi esse que nosso Senhor Jesus Cristo nos propunha vencer? Será o mundo lá de fora, das questões relacionadas ao ego, à egolatria, as questões do egoísmo, as questões relacionadas ao poder temporário e transitório? Ou será este mundo íntimo, ainda tão desconhecido de nós mesmos, que clama por atenção na verificação dos principais postulados que o cristianismo tem nos oferecido e tem nos alertado desde a vinda do Mestre? O cuidado com as relações. Vençamos este mundo numa examinação profunda e nesta primeira célula escolar que a divindade nos oferta, que é o lar, vamos encontrar as dificuldades, os desafios e as questões relacionadas a este burilamento íntimo, para que, como Maria Dolores havia nos falando, use a luz da paciência, com essa luz vencerás. Há, sem dúvida, processos relacionados às dores, que, sem dúvida, nos fazem ainda perceber que ainda estamos muito mais próximos ao começo do que a destinação, que a todos nos aponta. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26, Leon Denis nos traz exatamente, porque este é o título, relacionado às dores, às questões ainda desconfortantes que todos nós enfrentamos. E ele vai nos falar de uma forma muito interessante, que sempre é motivo de pergunta nos nossos estudos mais aprofundados da doutrina espírita, nas nossas casas espíritas. Quando aqueles que chegam por primeira vez perguntando, mas por que há o sofrimento? Por que Deus não fez tudo arrumadinho, bonitinho, sem a necessidade do sofrimento? E aí nós vamos perceber que tudo existe um espírito de sequência. E este espírito de sequência, que é muito bem observado pelo Criador, nos traz mecanismos ainda insondáveis pela nossa capacidade de raciocínio, do qual a dor se faz necessária para que nós possamos perceber que estamos nivelados, todos, pobres e ricos, instruídos ou ignorantes, pelo mesmo sentimento, nos trazendo a sensação e a necessidade de empatia para com o outro. Leon Denis nos fala que tudo aqui embaixo na Terra, tudo sofre, os homens, os animais, mas, no entanto, a lei é de amor. E foi por amor que o Criador fez a todos nós. E ele ainda nos fala a respeito para que este processo de crescimento deste homem de bem que está sendo paulatinamente construído, edificado dentro de cada um de nós, que ainda os sofrimentos no estágio evolutivo em que nos encontramos são extremamente necessários. Leon Denis nos traz mais ou menos desta forma. É preciso sofrer para adquirir e conquistar. Vejamos que o Leon Denis não está trazendo nenhuma proposta masoquista, porque o Espiritismo não é masoquista. O Espiritismo é uma doutrina de felicidade, de consciência, de plenitude,
e principalmente de amor. Mas nos estágios que muitos de nós nos encontramos, o sofrimento ainda se faz necessário. Leon Denis nos traz que os atos de sacrifício acabam por desenvolver radiações psíquicas. É mais ou menos a linguagem que ele utiliza. Ele ainda fala que há uma espécie de rastro luminoso deixado pelos espíritos dos heróis, destes mártires que nos tocaram tão profundamente e que nos apontam o rumo do caminho que devemos seguir. Aqueles que não sofreram, como diz Leon Denis, mal poderiam compreender estas coisas, pois nestes só a superfície é trabalhada, só a superfície é valorizada. Os seus sentimentos, destes que não sofreram ainda não têm amplitude. Os seus corações não têm efusão e os seus pensamentos só conseguem atingir acanhados horizontes. Leon Denis segue nas suas explanações, nas suas considerações ali no capítulo 26, que são ainda neste estágio evolutivo em que estamos, necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma a sua suavidade, a sua beleza moral, para despertar os sentimentos que ainda estão adormecidos. E ele coloca, veja como ele coloca, algo nesse sentido de que a vida dolorosa é uma espécie de alambique em que vão se destilando os seres para os mundos melhores. Tanto a forma quanto o coração, tudo vai se embelezando por ter sofrido. Mesmo nesta vida, ele coloca aqui algo de terno, algo de grave nos rostos que foram banhados pelas lágrimas. É belíssimo esse capítulo e vale a pena nós pegarmos e lermos ele por inteiro, porque algumas passagens nós guardamos de memória, mas ele nos traz considerações extremamente necessárias para aqueles que sofremos, pois nos dias atuais todos nós estamos passando por tribulações de toda monta, de toda ordem, a percebermos que tudo é transitório e que há uma proposta educativa para nós, espíritos imortais, nesta estrada infinita que a vida nos apresenta. Qual a destinação do homem? Qual a destinação do ser humano? A felicidade plena, a consciência ampla e o amor com A maiúsculo. Estes dias estão por vir. Iremos antecipá-los ou postergá-los de acordo com a vontade que cada um de nós, com este pensamento e com este conhecimento desta doutrina tão libertadora, e empreendê-lo e aplicá-lo nas nossas vidas. Lembro-me das conversas com a minha avó, que já desencarnou em 2006, minha querida Dinorá, e eu já falei mais ou menos, fiz uma fala mais ou menos parecida com as mesmas falas que estamos trazendo para este grupo tão querido, para o Plenitude, e eu me lembro de uma poesia que ela gostava muito, do escritor Francisco Octaviano, que não era espírita, até onde eu sei, ele não era espírita. E ela sentava-se comigo e conversava a respeito das coisas da vida, e me falava, meu filho, meu netinho. Ela falou assim, quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro do homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Nos apontando que quantas vezes, nestes sofrimentos sem fim, que podemos postergá-los, dilatá-los ou abreviá-los com a aplicação do amor, às questões mais pertinentes do homem consciente. Quando falo homem, não estou eximindo as mulheres. Quando falo homem, estou falando do ser humano, com as questões pertinentes a uma consciência desperta neste processo construtivo de um ser humano melhor. Na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das questões relacionadas à paciência, que fala das questões relacionadas à dor. E o Espírito Amigo, numa mensagem que veio em Havre, em 1862, nos traz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos.
Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou, que nos marcou com a dor no mundo, para a glória no céu. E ele pede, sede pacientes, pois a paciência também é a caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A mensagem segue e nos convida mais uma vez à revisitação da poesia de Maria Dolores pela psicografia de Chico Xavier, de nome Transição, usa a luz da paciência, com esta luz vencerás. E aí nós vamos percebendo que se os processos de dor ainda nos acometem, temos duas opções. Podemos sofrer com rebeldia, com desgosto, com indignação, devolvendo ao mundo e aos outros as mesmas frustrações que ainda possuímos aqui dentro. Ou podemos, talvez, perceber estas propostas educativas que nos convidam a mudança de postura, a uma mudança de rota, aceitando-os, estes eventos da dor, com obediência e resignação. Obediência, esse consentimento da razão, e a resignação, o consentimento de um coração mais dulcificado, mais acalmado, entregando toda a sua existência nas mãos de Deus. Não estamos falando aqui de maneira alguma de passividade, estamos falando de atividade e de coragem, porque é preciso ser corajoso para saber bem sofrer. O sofrimento bem aplicado e percebido pelos homens conscientes, pelas mulheres conscientes, vai aos poucos, como falávamos naquela mensagem, nas falas de Leon Denis, no capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que vão desenvolvendo radiações psíquicas e transformando estes futuros mártires, não no sentido como nós os percebíamos há 2000 anos atrás, mas esses mártires de si mesmos, porque em sentimento de entrega, de holocausto íntimo, matando o homem velho, para que o homem novo seja construído. E aí uma das mensagens que mais me toca, que mais me consterna e mais me chama a atenção, está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, onde aquele espírito bondoso, em Paris, traz uma mensagem a Allan Kardec, na Sociedade Espírita de Estudos, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1863. E ele nos fala a respeito do dever que a criatura tem para com o próximo e para consigo mesmo. Ele fala que este dever, porque a mensagem se chama o dever, é a lei da vida, este aguilhão da consciência. E ele coloca que o dever, na ordem dos sentimentos, é dificílimo de se cumprir, porque ele vai se achar em antagonismo com as atrações relacionadas aos interesses dos nossos sentimentos, do nosso coração. Mas este dever, uma vez bem cumprido, ele não tem testemunhas das suas vitórias e não estão sujeitos às repressões, às suas derrotas. Vejam que coisa bela que Lázaro nos traz. Estas nossas boas ações, que só nós conhecemos, porque a grande maioria de nós quer mostrar lá para fora, para o mundo, como nós somos bons, eu sou apenas o máximo. Parece até aqueles programas do Brasil, Alberto, Roberto. Quem tem mais de 50 anos sabe do que eu estou falando. Quem tem menos, vá procurar no dicionário ou pergunte para o Alexandre depois. Então, nós, espíritas, que já estamos conscientes, tentamos buscar a coerência e agir para com o próximo da mesma forma que gostaríamos que nos agissem, que nos colocassem submetidos. Este dever que o Espírito Lázaro nos traz é o aguilhão da consciência, é o guardião da nossa probidade interior, e vai nos advertindo sempre, e ao mesmo tempo
ele vai nos sustentar, porque vamos desenvolver a boa sintonia com os bons espíritos, que sem dúvida vão observar aqueles homens de bem que estão em construção e vão se acercar deles, de todos nós, se assim nos portarmos, para melhor sermos instruídos. Esse dever, fielmente observado, vai elevar ao homem e vai determinar com exatidão qual a postura que devemos ter diante de nós mesmos e diante de toda uma sociedade. Onde começaria esse dever, como traz Lázaro? Onde começa, onde termina? E ele vai nos falar a lei de ouro, a lei áurea. O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo, e acaba no limite que não desejamos que ninguém transponha com relação a nós mesmos. E aí nós vamos percebendo que há um compromisso relacional, uma vez que vivemos em sociedade, e aí voltamos mais ainda à questão da pergunta 775 do Livro dos Espíritos. O que aconteceria se os laços de família se afrouxassem? Uma recrudescência do egoísmo. Nestes tempos de pandemia, nesses tempos de reclusão, somos chamados a perceber qual a importância desta primeira escola, porque ali vamos encontrar os amores do passado e os algozes e os desafetos do passado também. Neste grande laboratório, vamos ser chamados a um pouco mais de caridade, a um pouco mais de paciência, num dever para com o próximo, de saber exatamente como se comportar, porque se uma vez sendo espíritas, temos a consciência de que, uma vez nos portando de forma adequada, iremos, sem dúvida, com este bem que estamos fazendo, poupar-nos muitas vezes dos males que poderão, talvez, nos acometer lá na frente. Então vamos aos pouquinhos, neste bloco de pedra que somos todos nós ainda toscos, ainda rudes, tentando esculpir, dilapidar, tirar as arestas das anfractuosidades do orgulho e do egoísmo que ainda nos caracterizam. Leon Denis nos traz algo muito interessante, uma nota, me parece, nesta mensagem da dor. Ele falava que o grande escultor Michelangelo havia adotado como regra de conduta algo muito interessante. Ele nos trazia algo nesse sentido, porque Leon Denis fala das questões relacionadas à dor. Ele diz, entra em ti mesmo e faz o que o escultor faz com a obra que quer tornar bela, suprime tudo que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda parte e não para de burilar a própria estátua que somos nós. Nesta máxima sublime que contém o princípio de todo aperfeiçoamento íntimo, Michelangelo, na fala, na escrita de Leon Denis, nos traz uma fórmula do bem proceder para com o nosso próximo e para com nós mesmos. Sem dúvida, é fácil falar. Eu sei que falando assim parece muito fácil. Cada um de nós tem os seus próprios desafios, tem os seus desafetos nestes momentos complexos, mas eu tenho certeza que aquele que estiver imbuído com vontade firme e coragem, não para vencer o próximo, mas para vencer-se, encontrará 1000 recursos e a companhia dos bons espíritos que passarão a inspirá-lo, a nos inspirar para as melhores atitudes a tomarmos. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos nas nossas vidas? De ordinário, muitas vezes, são eles que vos conduzem. Queremos ser conduzidos pelos bons ou pelos maus espíritos? Através da lei de afinidade, esta simbiose
Simbiose talvez não seja a palavra. Esta simbiose do amor, talvez seja esta palavra. Este conluio de amor, através desta influenciação dos bons espíritos, porque o verdadeiro espírita é aquele que trabalha, que esforça-se para domar as suas más tendências e as suas inclinações para o mal. O bom espírita não é um homem santo, um santo que já veio pronto do céu. São raríssimos estes, e só nosso Senhor Jesus Cristo estava incólume de qualquer defeito. Todos nós que aqui estamos encarnados, como dizia Chico, está encarnado, tem problema. Então, uma vez que a gente está encarnado, vamos utilizar desta coragem, deste conhecimento espírita, neste processo de autoconhecimento, descobrindo as nossas anfractuosidades. Sim, talvez eu seja orgulhoso, talvez eu seja vaidoso, talvez eu seja explosivo, talvez eu seja muito relaxado, relapso, talvez eu tenha características ainda muito complexas, mas eu já tenho virtudes, algumas, poucas, um pouco maiores, e aí vou fazendo um balanço nesta examinação pessoal e percebendo o que precisa ser modificado. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Kardec faz a pergunta, na pergunta 919. Um sábio da antiguidade já tinha dito. O Volo disse, se a resposta é mais ou menos assim, conhece-te a ti mesmo, porque quem não se conhece, quem não faz essa autoexaminação, não sabe o problema que tem. E aí, nestes processos de conflitos, de obstáculos, se nós formos brandos, humildes, resignados e obedientes, vamos de forma sábia e inteligente perceber o que deve ser mudado. E fazermos como Santo Agostinho, na sequência da pergunta, fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha própria consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de se queixar de mim. Se todos nós, de forma consciente, fizermos esse processo de examinação e pedindo forças aos bons espíritos que nos sustentem as fragilidades e que nos soergam para o dia seguinte, enfrentar os embates e sermos mais bondosos, mais benevolentes, mais indulgentes e sabermos perdoar com uma frequência maior, estaremos ali, construindo o homem caridoso. Porque a definição de caridade é exatamente esta, como era entendida por nosso Senhor. O homem caridoso, ele é benevolente para com todos, ele é indulgente para com as imperfeições alheias, porque é conhecedor das suas próprias imperfeições e vai necessitar de indulgência, mas ele traz sempre no seu coração a vontade de perdoar. Essa palavra perdoar é muito interessante, porque ela tem um radical chamado per, ela é dividida em duas partes. E a outra, donare. Ela vem do latim, perdonare. Todas as palavras que têm um prefixo per, significa algo que é um pouco mais extenso, perpassar, percorrer, pernoitar, perdonare, ou seja, fazer um périplo além, um pouco além desta doação. Perdonare, doar-se um pouco mais. Aquele que doa-se um pouco mais encontra 1000 recursos para o perdão. Esse perdonare, porque necessita, sem dúvida, de ser perdoado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes receberão misericórdia. Está intimamente ligada às questões do perdão, para que em todos esses processos de autoexaminação nós consigamos desenvolver o amor. Amor ainda talvez acanhado, muito limitado, mas com as suas potencialidades. Este amor que se estende por toda a terra e nos convida constantemente a tomarmos atitudes diferenciadas.
este amor que é o princípio da vida universal, que vai fornecer à alma, nas suas manifestações mais elevadas e mais puras, as intensidades mais belas, este amor que vivifica a tudo, e através deste mesmo amor, nós vamos estabelecer uma ponte muito mais sólida entre criatura e Criador. Ah, este amor ainda tão desconhecido de cada um de nós, mas que aos poucos vai encontrando mais adeptos, pois esse amor é uma força inesgotável e renova-se incessantemente, porque todos nós somos feitos de amor. Viemos do amor, para o amor voltaremos, porque somos, em essência, a própria encarnação do amor. Vou colocar desta forma assim, porque o Pai Celestial é este amor imenso, este amor que é o sol das almas, como diz Leon Denis. E Deus fez tudo por amor. Nós temos ainda grandes passos a serem dados com muita coragem na direção destas propostas de construção de um homem de bem. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, que eu separei aqui, Evolução do Amor, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que eu vou ler, Evolução do Amor. Entretanto, importa reconhecer que, à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Nos primeiros, esses que se verticalizam na virtude, cujos sentimentos se alteiam para esferas superiores, o amor se ilumina e purifica-se. Nos segundos, cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. E ele vai e completa, porque há trechos bem interessantes. Os primeiros, esses que se verticalizaram na virtude, aprendem a amar com Deus. Os segundos, que ainda encontram-se na horizontalidade, aspiram a ser amados a qualquer preço. Assim, meus queridos, somos todos nós, nestes pontos de chegada, nos pontos de começo, neste gradiente infinito de possibilidades, quando o amor vai aos poucos desenvolvendo-se dentro da criatura e nestas etapas infinitas construindo um homem de bem. Na questão 322 do livro O Consolador, Emmanuel nos traz algo mais ou menos nesse sentido, porque ele fala a respeito de que há uma gradação do amor, e nos seios, a pergunta é mais ou menos assim: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza, visível e invisível? E Emmanuel nos fala que, sem dúvida, há uma gradação, e esta gradação sempre existiu em todos os tempos. Em cada um de nós, nesta escala infinita do progresso, na transição onde o princípio inteligente vai permear nos reinos minerais, nos reinos vegetais, nos reinos animais, encontrando-se atualmente no reino nominal, onde nos posicionamos, para lá na frente alcançarmos a angelitude e a proposta do amor maior possa se consagrar de forma muito mais ampla, muito mais plena. Plenitude, assim como o nome do centro, a plenitude é o que nos espera, porque o amor é muito mais forte do que o ódio. Nesses dias tão conflituosos que estamos, os governos, as políticas, não existem homens públicos que tragam exemplos de bondade, de amor pelo povo, de verdadeira abnegação pelas questões relacionadas às coisas da transcendência. Vejamos aí as guerras silenciosas que acontecem nos lares e acabam manifestando-se nas questões políticas, nas questões da economia,
nas questões diversas. Se o Cristo foi o maior de todos os missionários e conquistou toda a sua ascendência sobre os homens, não foi porque ele trazia uma fala bela, foi pela sua ascendência amorosa, pois ele era a própria expressão do amor divino. E aí a gente vai percebendo, meus queridos, que não há outro caminho a seguir, não há nenhuma outra opção se o homem que consciente, aquele que verdadeiramente estuda a doutrina espírita, quer transformar-se num homem de bem, ele deve buscar as questões relacionadas a esta intimidade, a esta profundidade que está ali disponível se formos sábios e objetivos nesta autoexaminação, percebendo que há sem dúvida uma grande estrada pela frente, mas já demos o primeiro passo. E uma vez que demos o primeiro passo, o céu é o limite, porque a nossa lei, a lei divina, está inscrita na consciência de todos nós. Não há um ser humano, independente da crença, independente da cor da pele, independente da língua que fale, porque somos todos pertencentes à mesma raça, a raça humana. E o Genoma, e o projeto Genoma, no ano de 2000, nos trouxe exatamente esta contestação. Não há diferença. Estas diferenças são mínimas e trazem uma diversidade bela que nos caracteriza como seres humanos, com a proposta de amor, com a proposta de plenitude. E aí a caridade entendida como Jesus a entendia, nunca teve tanta força, tanta expressão para a construção deste homem de bem. E toda a moral deste homem de Nazaré se resume na caridade, se resume na humildade, estas virtudes tão contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Todos os seus ensinos deste mestre, que é o nosso modelo e o nosso guia. E quem tem um modelo quer copiar, quem tem um guia quer seguir. E se nós temos este mestre como modelo e guia, mesmo que estejamos extremamente longes e afastados nas possibilidades, nas potencialidades morais que este modelo e guia tem, é lá que eu quero chegar. E se é lá que eu quero chegar, eu me esforço todos os dias para ser melhor hoje do que foi ontem, como foi lido na pergunta inicial, na mensagem inicial que o nosso Alexandre trouxe. Ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos perceber as bem-aventuranças como uma carta magna do bem proceder e do bem comportar-se, das questões relacionadas ao bem viver, aqueles que são puros de coração, aos que são pobres de espírito, nesta ansiedade de ter as coisas do espírito, as coisas da espiritualidade, aqueles que são misericordiosos, aqueles que fazem esforços para amar ao próximo como amam a si mesmo, e todas as questões relacionadas a esta construção do homem de bem. Vamos perceber que há muito trabalho a ser feito, mas esse trabalho deve ser iniciado o mais rápido possível. Porque quem quer ser feliz tem coragem de dar o passo, de dominar as suas más paixões e transformar-se pouco a pouco, pois sabemos que isso não será um empreendimento de 24 horas e nem de uma vida inteira. Mas toda grande caminhada começa pelo primeiro passo. E aí nós vamos, na mensagem do homem de bem, que está ali no capítulo 17, no item 3, perceber como estamos longe, mas quantos passos já demos na direção deste homem de bem. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Este homem de bem vai interrogar a sua consciência sobre os seus próprios atos, vai perguntar se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, que estava à sua disposição, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim,
fez aos outros o que gostaria que fizessem a ele. Meu Deus, todas as vezes que eu me lembro desta mensagem, do capítulo 17, sede perfeitos, eu percebo como estou longe, mas já dei alguns passos, já estou no caminho. Sem dúvida, algumas quedas eu tenho, mas percebo que a minha vida é um gráfico, ainda um dente de serra, mas ele é ascensional. Às vezes tenho algumas quedas, mas me levanto e peço aos amigos que me alertem para que eu não permaneça neste vale de sombras que eu mesmo construí e transformando-me naquele homem de bem, pouco a pouco, nos pequenos passos, para um dia estar junto com o Criador, como nosso Senhor hoje está. Sem dúvida, bilhões de anos pela frente, mas como falávamos antes, toda a grande caminhada começa pelo primeiro passo. Esse homem de bem entrega a sua vida ao Criador, porque ele tem fé em Deus, ele tem fé na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Este homem de bem, que está sendo construído dentro de cada um de nós, tem fé no futuro e por isso coloca os bens da espiritualidade muito acima dos bens temporais, todos perecíveis. Ele sabe, este homem de bem, que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e vai as aceitando sem murmurar, porque entende que o homem manso aceita estas situações com obediência e resignação. Este homem de bem vai encontrar satisfação nos benefícios que vai distribuindo ao longo da sua vida, dos serviços que vai prestando, das venturas que vai promovendo, das lágrimas que fez secar, nas consolações que vai levando aos aflitos. O seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar nele próprio. Aí a gente para e fala, Jesus do céu, meu Deus do céu, porque o nosso primeiro impulso é pensar na gente. Tem aquele ditado no Brasil, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem é que não lembra desses ditados? E aí a gente vai percebendo que a proposta do homem de bem é bem diferente. Porque nós fomos criados para viver em sociedade e ver esta sociedade que nos instiga e que nos desafia, porque ainda existem conteúdos complexos dentro de nós, mas ao mesmo tempo nos convida para fazer uma mudança de rumo e percebermos que tudo está certo de acordo com as leis de Deus. Esse homem bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Vai respeitar nos outros todas as convicções sinceras e não vai lançar de maneira alguma nenhuma discórdia aos que não pensam como ele. E em todas as circunstâncias, a caridade, esta caridade como era entendida por Jesus, com a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, é sempre o seu guia e vai sempre considerar todas estas questões relacionadas ao autodomínio como necessárias para que ele possa seguir em frente nesta construção dia a dia, passo a passo, de ser um homem de bem. E aí, ao chegar o final do dia, naqueles momentos de reflexão, sentado na cama ou deitado na cama, onde quer que seja, passar em revista todas as questões que o afligiram, nas situações de intemperância, nas situações de virtude, fazendo a examinação, como Santo Agostinho nos propõe. E aí sim, passo a passo, repetir aquela primeira frase do nosso querido Francisco de Assis. Senhor, faz-me um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, Senhor, me ajuda a levar o amor. Onde houver ofensa, Senhor, me ajuda a levar o perdão.
Onde houver discórdia, auxilia-me a ser aquele que leva a união, a dúvida, a fé, o erro, a verdade, Senhor. O desespero, ajuda-me a ser aquele que leva a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que seja eu que leve a alegria, a treva, Senhor, que eu seja a lâmpada para que algum tipo de luz possa ser oferecido. Auxilia-me, Senhor, a consolar muito mais do que ser consolado, a compreender ao próximo, a dificuldade do próximo, porque eu também preciso ser compreendido, a amar e ser amado, porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo para esta vida ainda relacionada ao homem velho, que um dia, nestas múltiplas encarnações, neste processo de burilamento e aperfeiçoamento, que despertarei para a vida eterna, no seio de Deus, como espírito puro, passando e transitando, modificando-se verdadeiramente da condição daquele que constantemente busca ser assistido por aquele que assiste à providência divina num plano muito maior. E eu agradeço imensamente este tempo que nos foi concedido, nestas reflexões que nos tocam profundamente o espírito, porque sabemos ainda tão distantes de todas as falas que aqui trazemos, mas com esta doutrina que nos desperta, que nos bate à porta todos os dias, nos convidando a deixarmos o homem velho para trás e vislumbrarmos o homem de bem que todos nós queremos ser, construindo dia a dia, com muita coragem, este ser humano melhor, mais pleno. Muita paz a todos.